Esses são os palhaços que perseguem a mãe e o irmão. Ele, Ronaldo Raimundo Nascimento. Lá no canto, Aleídio Ribeiro do Nascimento. No meio, Dariane Ribeiro do Nascimento. Esses três estão aprontando com a mãe e o irmão, mentindo, levantando falso, e o pastor Genísio Severo dos Santos apoiando eles. O pastor Genísio Severo dos Santos já foi avisado que eles não mudaram, mas mesmo assim consagrou o pastor Ronaldo, que foi expulso do Jardim do Carmo por abuso de autoridade, expulsar crentes que precisavam de apoio. E mesmo ele voltando para a Rua Havana, número 196, Jardim das Nações, Diadema, os três continuam com a mesma falsidade. A Aleilde Ribeiro Nascimento, a que fica no canto, e a Dariane Ribeiro Nascimento, que fica no meio, estão aprontando com a mãe e com o irmão e com o tio dela. É um absurdo o que o pastor Genício está fazendo, apoiando o erro desses três patetas, esses três falsos profetas que pregam o que não vive. Ela diz: você fica devendo, mas ela não fala que o marido dela não pagou os R$ 1.000 que pegou emprestado com a mãe dele para pagar o casamento da filha. O Kleber, o genro dele, ouviu a conversa aqui no Jacira de um jeito e chegou lá. Esses dois patetas, Ronaldo e Aleilde, aumentaram a conversa e foram questionar com a pessoa errada. Mas se você quer saber a verdade desses três patetas, é só ligar para mim, 620-99233. Por causa da Aleilde Ribeiro, que está no canto da cama, esse trouxa desse falso profeta bateu em 3 mulheres na Rua Havana. É incrível o que a filha dele sabe fazer. Pastor Genício, onde o senhor está com a cabeça de apoiar esses três patetas que ainda continua massacrando a mãe e o irmão, com mentiras e falsidades? A conversa sai de um jeito e eles aumentam de outro. Eles são falsos profetas. Você que é pastor aí de Diadema, se eu fosse você, ligaria primeiro para mim, 620-99233, que sou testemunha ocular do que esses três patetas estão fazendo. E ela, Aleilde Ribeiro do Nascimento, confessou com a própria boca dela que as 3 surras que ele deu nas mulheres foi tudo invenção dela. Ele acreditou, foi lá e bateu nas 3 mulheres. Se eu fosse você, verificava a vida deles primeiro, para depois dar oportunidade. Se eu fosse o pastor Genício e soubesse disso, colocaria os 3 no banco por um período de 1 ano, para se reconciliar e a poeira baixar. Porque o que eles aprontaram é só você ir na Rua Havana, ir na Rua Havana e perguntar para o seu Mário o que esses 3 patetas já aprontaram aí e que continuam aprontando. É absurdo o que eles estão fazendo, escandalizando a obra de Deus. E ainda por cima, os 3 patetas tomam ceia. A Bíblia diz que se você tem algo contra o seu irmão, primeiro peça perdão para depois da oferta. A Santa Ceia diz: examina-se o homem a si próprio, depois coma desse pão e beba desse cálice. Eles estão tomando ceia indignamente, porque estão inventando mentiras contra a mãe e o irmão. É uma palhaçada o que esses 3 palhaços estão fazendo. Se eu fosse vocês, ligava primeiro para 620-99233 para depois dar oportunidade para esses patetas subirem no público da sua igreja. Isso eu faço porque já estou cansado de ver a família deles sofrer com as mentiras e as falsidades. Ele já foi denunciado umas 5 vezes pelo próprio ministério dele aqui
no Jardim do Carmo quando ele dirigia a igreja. Ele tinha casa, aluguel, luz, telefone, salário tudo pago. Aí ele foi expulsando todos os membros. Aí não deu mais certo, tentou abrir uma igreja, fechou a igreja. Lógico, como é que uma pessoa dessa pode tomar conta da igreja? A Bíblia diz, se você não ama a sua família, como vai amar e tomar conta da família de Deus? Ele está aí nessa situação, por quê? Porque está perseguindo a mãe e o irmão. Ligue primeiro para mim, você pastor, de qualquer Assembleia de Deus aí em Diadema, no Jardim das Nações, onde esse palhaço, falso profeta, já ameaçou o irmão dele umas 3 vezes, só porque estou falando a verdade. Esses são os 3 patetas, Ronaldo, Dariane e Aleilde. Fui tentar me justificar com eles por telefone. O que aconteceu? Eles me xingaram. Mas agora estou denunciando eles a todos que estão me ouvindo.